Família, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer imenso falar com você. Tô passando aqui pra gente começar aí a nossa série de vídeos, o Tourzão do Pinheiro, para passar informações para vocês em relação ao mercado financeiro e exclusivamente, especificamente na verdade, sobre os ativos que a gente negocia, tá? Que é muito importante. Eu vou tentar ser muito breve nessa primeira explicação para que vocês possam entender e nós vamos fazer uma aula mais específica em relação a isso. Certamente vai estar no nosso curso Pro, tá bom? Para que vocês possam entender, o mercado ele é extremamente fácil de se prever, tá? Porém, nós temos as variáveis, a gente consegue prever as nossas negociações aqui de forma técnica e a gente consegue prever também muitos movimentos que podem acontecer com os fundamentos, com os eventos que acontecem ao redor do mundo. Enfim, é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, né? Então, só para que você possa entender, existe uma velha história, né, que nunca discuta com o ignorante, porque ele vai arrastar você para o mesmo nível dele de ignorância e vai ganhar por experiência. Eu estou dizendo isso no sentido de você conseguindo decifrar os movimentos que o mercado tem, as coisas que estão acontecendo ao longo do dia a dia, você vai poder usar para outros eventos futuros também, né? Ou seja, você tem que entender que melhor que ficar bom da forma técnica é ficar bom da forma fundamental, é saber interpretar os eventos, saber interpretar as notícias que acontecem. E isso não é do dia para a noite, isso leva um tempinho, né? Então vamos lá para que você possa compreender um pouquinho melhor. Pois bem, sabe aquele filme que eu passei para vocês, inclusive quem não assistiu ainda, assista porque é fantástico o filme, A Grande Aposta, né? A gente conseguiu colocar esse filme para vocês no nosso curso, tá? Ele faz parte do aprendizado, faz parte do nosso curso. Esse filme ele retrata muito bem o que aconteceu na bolha de 2008, 2009 nos Estados Unidos, né? Isso foi previsto, começou até a previsão em 2005, por um dos protagonistas do filme. E isso é uma história real, né? O que esses analistas estão enxergando agora para o ano de 2021? Inclusive o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele também, existe até um indicador do Warren Buffett, em relação a esse boom, essa explosão de impressão de dólar que está acontecendo, né? Ou seja, é a mesma coisa de negociar com robô, que eu falo para vocês às vezes. Às vezes você pega um drawdown de um robô e não pode tomar nenhum tipo de atitude antecipada. Por quê? Quando você conserta um problema, você cria outro, né? Então, isso que aconteceu agora por época de pandemia, que foi necessário, corrigiu-se um problema e criou outro problema. Por quê? Para que vocês possam compreender de forma mais simples, de forma mais simplificada possível. É claro que foi necessário essa injeção de capital dos grandes governos, né, dos governos, na verdade, para grandes instituições financeiras, para bancos, para grandes empresas que têm capital aberto nas bolsas de valores, principalmente nos Estados Unidos. O que acontece? Salvou as empresas. Os níveis, os índices das ações estão no céu, está lá em cima, está super, hiper, mega valorizado em mais de 200%. Tá? Então quero que você entenda que é como os indicadores que nós usamos no dia a dia. O preço ele fez uma curva tão acentuada e ele está desse jeito aqui, ó. O preço dos níveis das ações das empresas que têm capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, para que você possa entender. Primeiro ponto, esse aqui está sobrecomprado. Ninguém é ignorante o suficiente para interpretar que esse negócio vai continuar subindo. Tá? Então você tem que entender a primeira coisa. Tudo que sobe tem que descer. E está muito encurvado já. Está muito acentuado. Tá? Então a gente consegue ver indicadores nossos, por exemplo, que nós estamos aqui com uma sobrecompra gigantesca. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, existe os níveis do indicador Warren Buffett que falam o seguinte: existe um nível do meio, 50. Se os níveis das ações estão abaixo em 20% negativo,
ou se está em 20% negativo, positivo, tudo bem. Está num eixo de um equilíbrio muito bom. Então, quer dizer, está aqui ó, desvalorizando uma média de 20% em algum período, ou valorizando 20% em algum período, está tudo bem. Porém, se ultrapassou isso daqui, a coisa já começa a ficar um pouco fora vou falar, realmente fora do eixo, está errado, né? Por que isso aqui aconteceu? A pandemia começou, a pandemia ela iniciou e as empresas tiveram que fechar as portas. Com isso, as empresas não pararam de produzir, com isso as empresas, os colaboradores pararam de trabalhar, com isso muitas coisas aconteceram de forma negativa, ou seja, as pessoas que operam no mercado de ações começaram a pensar o quê? Isso é normal. Para que eu vou investir em ações nesse momento se eu tenho a certeza que essa empresa ela não vai valorizar nesses próximos minutos, nesses próximos meses, nesse próximo, sei lá, enquanto essa pandemia durar? Então as pessoas começaram a tirar dinheiro das ações, começaram a vender suas posições, as pessoas que já estavam posicionadas. E novas pessoas que pensariam talvez em comprar essas ações, não compraram. Por quê? Bom, para que eu vou comprar uma ação de uma empresa que se eu sei que ela nem trabalhar ela vai poder, né? Então o que aconteceu? Isso aí fez com que os índices no começo da pandemia das ações despencassem muito. Foi aonde os ativos de refúgio ganharam força no mercado naquela época. O ouro, por exemplo, em agosto, junho para trás, maio de 2020, o negócio começou a subir, né? Então, depois o ouro começou a descer, por quê? Porque as pessoas começaram a vender suas posições no ouro e voltaram a operar no mercado de ações. Mas por que as pessoas voltaram a operar no mercado de ações? É uma coisa muito técnica. O governo foi soltando dinheiro, foi imprimindo dinheiro, inclusive o Joe Biden, esses dias agora, fez a aprovação do pacote lá trilionário, né, de quase 2 trilhões, 1,9 trilhão, para injetar na economia. Ou seja, salvou as empresas, salvou os bancos, salvou o mercado de ações, enfim, salvou diversos setores. Só que é uma coisa fictícia, tá? Eu quero que você, primeira coisa, interprete da seguinte forma. Nenhuma dessas coisas que eu estou falando para você, você deve usar de base para você se posicionar no mercado, tá? É importante você ter muita coerência. Ter muita sabedoria nesse ponto. Eu não estou falando para você se posicionar ou tirar alguma posição sua do mercado nesse momento. Estou dizendo para você entender os fundamentos e você se resguardar para o que vai acontecer, tá? Então o que acontece? Os índices das ações nesse momento estão super, hiper, mega, blaster valorizados e isso tem que corrigir, tá? Isso vai corrigir em algum momento. Anderson, talvez daqui, não é agora imediatamente. Não, Anderson, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, não sei. Já está super valorizado e isso tem que corrigir. Ou seja, os governos, eles, principalmente o governo americano, ele salvou naquele momento, ele consertou um problema naquele momento para as empresas não quebrarem, porém ele criou uma inflação gigantesca, né? Ou seja, ele criou sim uma bolha econômica gigantesca e para mim eu acredito que será uma das maiores, se não a maior bolha da história, tá? E obviamente vai ser um aprendizado que nas próximas as pessoas vão estarem mais vacinadas e cada vez mais, né? Então eu estou preparando você para entender que muitas informações estão realmente batendo com o que a gente acreditou em 2020, principalmente em relação ao ouro, né? A gente está cada vez mais se especializando no ouro, né? Que envolve a parte de commodity. No final do ano de 2020, eu falei o seguinte, gente, o ouro ainda vai testar alguns fundos, o ouro ainda vai testar alguns níveis, né? Certamente próximo à região ali 1.800, a taxa de 1.800, 1.700 alguma coisa. Testou até menos, o ouro testou 1.680, ou seja, veio mais abaixo do que a gente previa. E eu falei, a expectativa por diversos fatores, inclusive esse sobre as ações. Eu falei no final de 2020, meados de novembro, dezembro mais ou menos, olha,
o ouro ainda vai testar algumas regiões e após a expectativa do mercado é que após o primeiro trimestre terminar de 2021, o ouro vai começar a fazer uma curva acentuada aí para buscar uns níveis mais altos. O primeiro nível que o ouro vai buscar nos próximos meses vai ser o que ele já buscou anteriormente, por volta ali a cotação de 2072, 2070, alguma coisa que ele já tinha buscado antes. Tem que entender que a taxa, o preço, ele sempre busca pelo menos 2 vezes o mesmo ponto. Então, o primeiro alvo é lá e a expectativa é que nos próximos 5 anos adiante a cotação do ouro bata no mínimo $4.000. Tá? Por quê que isso vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas começaram a tirar suas posições das ações no ano de 2020? E elas foram para onde? Para o ouro. Na hora que o negócio começar a despencar com as ações, na hora que essa bolha estourar, as pessoas vão começar a procurar ativos de refúgio. O ouro é um deles. Tá? Ou seja, se as pessoas começarem a comprar, vai ajudar muito na valorização do metal amarelo. Então esse negócio vai estourar. Expectativa não é para hoje, expectativa não é para daqui a um mês, expectativa para a gente ficar de olho nas informações, nas notícias que vão acontecer ao longo aí das próximas semanas, começar a entender, começar a interpretar o término do segundo trimestre agora de 2021, ficar de olho em todas as informações cabíveis e importantes dos canais de notícia que eu passo para vocês. Né? A gente fala muito sobre Bloomberg, tem o Market Watch, tem o Wall Street Journal, a Invest, por exemplo. São muitos sites coerentes internacionais e que falam especificamente do mercado americano. Então vamos ficar muito de olho para que a gente possa sim pegar uma ótima oportunidade. Tá? Uma ótima dica que eu vou dar para vocês é você entender uma coisa. Quando o preço não está longe, para isso acontecer, ele tem que atingir aí uns 10 mil pontos no ouro. Quando ele ultrapassar o nível 18,70 mais ou menos, que é o ponto de pivô de um canal gigantesco, quando ele passar o nível 18,70, ele vai começar a subir. Tá? Ele vai fazer pequenas correções em alta, vai subir, vai corrigir, vai subir, vai corrigir. Acredito que ele vai tomar força depois que atingir, ultrapassar esse ponto de pivô aí. Meados de 18,77, 18,70 mais ou menos. Tá? Então presta atenção. Todas as dúvidas em relação a isso que eu passei para vocês, pode perguntar. Eu vou colocar esse vídeo aqui em diversos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tá? Vou passar nos nossos grupos do WhatsApp pessoal também. Resumindo, dúvidas que vocês tiverem em relação a todas as informações que eu passei para vocês aqui, pode perguntar que a gente vai responder você com o maior prazer, tá? Eu espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. Fica de olho, vamos observar. A gente tem aí uma projeção de 2020, a gente tem uma boa valorização do metal amarelo. Combinado? E as ações, elas vão descer. Tá? Aquele abração para todos. Se você gostou do vídeo, deixa para nós aí, viu? Aquele abraço. Tchau, tchau.